Oi pessoal, tudo bem com vocês? Fazia um tempo que eu não fazia um vídeo desses de indicação, né? Bom, enfim, antes de começar com a pilha que eu escolhi, eu queria exatamente dizer o que eu entendi como o leve, né, dessa lista. Eu tava pensando que às vezes a gente tem vontade de ler um livro pra passar o tempo, que vá ser gostoso, e não assim um livro pesado, um livro que tipo, vai mudar a nossa vida ou coisas do gênero. E então é mais ou menos isso que eu quis dizer com o leve. São livros que foram mais. Sabe esse livro que você termina de ler e você sai assim, você sai, sei lá, leve, sai relaxado, sai tipo. Foi uma leitura legal, foi algo que você gostou, mas assim, foi algo mais um pouco bobinho mesmo. Eu acho que de todas essas indicações que eu fiz, essa é a mais subjetiva. E pode ser que esses livros aqui que eu tô chamando de leve tenham algum significado diferente para alguns outros leitores. E, gente, tudo bem, sabe? Eu tô dizendo que são livros bons que para mim foram leituras mais leves. E talvez não tenha sido para todo mundo assim. Mas eu tentei escolher algumas coisas mais seguras. Então eu acho que são dicas que valem para todo mundo. Mas, claro que outras pessoas podem se sentir de maneira diferente em relação a esses livros, né? Bom, chega de blá blá blá. O primeiro que eu queria indicar. Tá saindo agora, eu acho que pela Intrínseca, que é o Fantastic Mistakes, que é um discurso que o Neil Gaiman fez numa formatura, chamado, o discurso chama o Make Good Art, e é um discurso sobre arte, era uma formatura de um grupo de arte, e ele tem uma diagramação muito fofa, e ele é leve porque, de certa forma, você sai meio inspirado do livro, você sai assim, sabe, meio com vontade de fazer coisas, e ele tem um olhar interessante sobre esse fazer arte, sobre esse mundo criativo, e ele é uma leitura gostosa, mas também é uma leitura mais rápida, né? Você consegue ler meio que numa sentada só. E, enfim, eu acho que se encaixa bem nessa categoria. Quero sentar e ler um livro que vai me fazer bem. Assim. Depois eu queria indicar também. Esse livro tá na minha estante há muito tempo. E ele, depois que o Scorsese fez o filme, ficou bem famoso. Eu acho que eu nunca falei dele aqui no canal. Que é A Invenção de Hugo Cabret, do Brian Selznick. Esse aqui é um livro maior, mas ele é super ilustrado e vai contar a história de um menino que acaba descobrindo algumas coisas relacionadas ao mundo do cinema, ao começo do mundo do cinema, não o mundo do cinema de hoje. E é gostoso, porque ao mesmo tempo que tem essa coisa da aventura infantil, que é uma coisa mais bobinha, ele insere todo esse mundo do cinema, toda essa questão cultural do começo do cinema que é muito interessante. E brinca com alguns personagens um pouco mais históricos e tal. E o resultado é muito gostoso de ler. É uma delícia. Fora que as ilustrações são lindas, assim, é muito legal. Todo essa borda preta que no fundo dá aquele meio que jeitinho de cinema pra obra, né? Enfim, é bem divertido. Esse aqui, essa minha próxima indicação é um livro mais... Como que eu posso dizer? Enfim, é o Areia nos Dentes, do Antônio Cherchanesky. Esse livro mistura faroeste com zumbis, com algumas referências culturais mais recentes. E, enfim, cria uma história louca, mas ele consegue te puxar e te convencer de uma maneira interessante. E o livro também é curtinho. E ele também brinca com o formato da narrativa. Às vezes ele faz como se fosse um roteiro tipo de teatro, de cinema. Às vezes é uma narrativa normal. E não cansa. Tem essa partezinha dividida. E não cansa por causa disso. Isso que eu acho que é legal. Porque por mais que o autor tente fazer essas coisas diferentes, você não fica lutando para acompanhar ele.
E a história é engraçada e louca, e enfim, é bem divertido, é uma história mais de aventura, com um clima super diferente, super original. Também indico para esses momentos. Agora um que é um pouquinho mais melancólico, que é o A Espuma dos Dias. Eu acho que ele é extremamente gostoso e leve por causa do mundo que ele cria. Eu acho que a maneira dele contar essa história tão triste dentro desse mundo faz com que ele fique um pouco mais leve. É um livro mais metafórico também, então tem, né, você pode entender muita coisa em cima disso. Mas vai contar a história de um casal e ela tem uma doença e todo mundo acha que ela vai morrer. Só que o mundo dele é meio surreal, assim. Aliás, eu gosto muito da adaptação. Eu acho que o filme fez um ótimo trabalho. Eu acho que o filme ficou lindo, lindo, assim. Eu acho que ele conseguiu pegar todos esses aspectos surreais, imaginários e loucos do livro e transportar visualmente de uma maneira muito bonita. Então esse aqui, como eu já disse, é um pouco mais depressivo, mas ainda assim eu acho que ele funciona bem, assim, para esses momentos. Eu acho que você, por mais que ele tenha um final não tão alegre, eu acho que você sai dele acalentado. Isso é uma palavra? Enfim. Um outro que tem um humor mais específico, mais irônico, um pouquinho mais sutil, é o No One Belongs Here More Than You, da Miranda July. Em português eu anotei, é claro que você sabe do que eu estou falando. Esse aqui eu já acho que não é pra todo mundo, mas eu acho que é uma delícia de livro. Eu acho que tem gente que não vai gostar do humor dela, por isso que eu acho que não é exatamente pra todo mundo. Mas ainda assim eu escolhi colocar nessa lista. Eu acho que da minha lista esse aqui pode ser o mais controverso. Enfim, não sei, me digam o que vocês acham. É um livro de contos e os personagens são colocados, se colocam em algumas situações meio loucas e todos eles são um pouco paranoicos. Enfim, o resultado também é bem interessante. Eu acho que ele tem essa leveza por causa da criatividade dela e das situações que ela coloca os personagens, que ela cria. Eu acho bem interessante. Bom, o livro seguinte é Uma Longa Queda, do Nick Hornby. Esse livro vai virar filme, né? Já virou? Não sei. Eu acho que estreia esse ano, não tenho muita certeza. Pra vocês terem uma ideia de como esse livro tá velho na minha estante, a lombada tá dessa cor. A lombada era vermelha. E sol, claridade, leitura, enfim, pra vocês terem uma ideia, tá, tipo, estourado. Bom, esse livro vai contar a história de um grupo de pessoas que se encontra no alto de um prédio, né, na cobertura de um prédio, na noite de Ano Novo, porque todos eles querem se matar. E essa coisa de você tá indo fazer isso, que é uma coisa tão, né, uma decisão séria, individual e meio desesperada, dependendo da situação. E de repente você encontrar mais gente fazendo isso lá pra eles, tipo, coloca eles numa situação muito inesperada, né? Porque você realmente não esperava encontrar colegas fazendo a mesma coisa que você, né, assim, nesse momento. E eles decidem, então, não se matar, né, assim, eles conversam e tal, e acaba acontecendo, esse grupo começa a virar mais amigo e eles são completamente diferentes entre si, eles têm motivos muito diferentes pra levar, pra querer morrer, assim, e é interessante como ele desenvolve essa história entre esse grupo e tal. Eu acho bem, bem interessante. Um livro mais recente é o Todos Nós Adorávamos Cowboys, da Carol Ben-Simon. Vai contar a história de duas meninas que vão para uma road trip pelo Rio Grande do Sul. E elas são meio que um casal indefinido. Elas já ficaram, não sabem se querem ficar, não sabem o que fazem. Então elas estão perdidas como casal e elas estão perdidas na vida de cada uma. Elas saíram do Brasil para estudar fora e as coisas não necessariamente. Elas não estão exatamente seguras do que elas estão fazendo com a vida delas, né? Então vai mostrar um pouco como essa road trip muda as duas, faz elas mudarem, verem melhor a situação, enfim.
ele é gostoso, ele tem uma narrativa leve, tem a criação dos personagens e desses dramas delas não é exagerado. Ela consegue colocar uma perspectiva interessante de, apesar das personagens estarem sofrendo com isso, a gente sabe que isso não é o fim do mundo. Então eu gosto da maneira com que ela narra toda essa história. Então, enfim, eu acho que é um livro que te dá, de certa forma, esse sentimento. Depois eu queria mostrar o Hobbit. Essa aqui é a minha edição antiga de criança, tá toda estourada, eu tenho uma edição mais bonitinha já. E é fofo, né? Eu não sei. Eu acho que pra mim ele tem esse sentimento gostoso também, porque é nostálgico, né? Então, talvez pra quem lê hoje pela primeira vez não vai ter tanto esse sentimento, talvez como eu tenha. Mas eu acho que a história daqui é fofa, os personagens são legais, o Bilbo é incrível, o Bilbo é um personagem fofo, um personagem inocente, né? E por mais que já tenha um paninho de fundo um pouquinho mais sério, que é o que vai se tornar a história do Senhor dos Anéis depois, ele tem um tom diferente de Senhor dos Anéis, né? Ele tem um tom muito menos sério do que Senhor dos Anéis, muito menos denso. E eu acho uma delícia. Esse aqui eu acho que é um pouquinho mais longo. De todos, eu acho que é o que mais demoraria pra ler. Mas, enfim, eu não sei, eu acho que esse livro tem gostinho de infância, se ser infantil demais para um adulto, assim. Acho bem legal. Outro que eu queria indicar é a coleção Bairro, do Gonçalves M. Tavares. O que eu tenho aqui é o Sr. Breton e a Entrevista. Essa coleção ele vai pegar pensadores, filósofos, artistas, enfim, como se todos eles morassem no mesmo bairro e cada um dos livrinhos é sobre um deles. E, enfim, vai ter assim um enredo sobre esse cara que vai tentar discutir um pouco as ideias do que esse cara fez em vida, enfim, né, o que foi esse cara e tentar colocar como todos eles ali. Eu acho esse contexto bem interessante, ele consegue trazer essas ideias, esses caras, de uma maneira interessante. De certa maneira, é um jeito de você ler uma coisa um pouco mais séria, de uma maneira mais leve, assim, né? Enfim, é interessante. Eu gosto bastante da escrita dele também. E por fim, o 10º livro que eu vou mostrar pra vocês também é um pouco mais recente, que é o Noite de Alface, da Vanessa Bárbara. Esse aqui também é um pouco mais triste. É a história de um homem depois que a mulher dele morre. Então, né, um senhor mais idoso depois que a mulher morre e tem então todo esse sentimento de luto, de o que eu vou fazer com a minha vida agora. Só que ao mesmo tempo tem um mistériozinho rolando e eu acho que esse mistériozinho acaba deixando o livro um pouco mais leve. É algo que envolve a mulher dele antes dela ter morrido. Só que ele não sabe o que é. Então ele meio que começa a incomodar, algumas coisas começam a acontecer, ele começa a se tocar que talvez ela estivesse envolvida. E, enfim, e toda essa situação é quase engraçada e faz com que esse sentimento dele fique, não tanto no segundo plano, mas fique meio tampado por isso, assim. Então, também é bem diferente, uma maneira bem gostosa de ler sobre isso. E também é um pouco mais triste por essa questão da solidão dele e tal. Mas uma delícia de ler. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica, espero que vocês tenham entendido um pouco minha proposta de falar sobre esses livros leves. E é isso, espero que eles possam divertir vocês em algum momento. E eu diria, inclusive, que são livros ótimos pra ler, tipo, em fins de semana, feriado, sabe? Quando você tá afim de ficar mais calmo. Enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado e até logo. Tchau, tchau.